Bom, eu vim para Manaus para Rosh Hashanah e Yom Kippur, um pedacinho de Sukkot, de 1972. Tá? Voltei para Belém para completar odontologia, né? E logo depois voltei para Manaus já para ficar, convidado que eu fui para trabalhar aqui na comunidade. A ideia do Seder, na realidade, foi a primeira ideia nossa. Nós trouxemos isso de Belém. Eu tinha tido uma experiência em 1970, lá em Belém, juventude e tal. Eu vim para cá com 24 anos, então eu tinha o quê? 21 anos, por aí assim. Então se fez um ceder assim comunitário, na sede do Centro Israelita do Pará, em frente, na época estava funcionando em frente à sinagoga Eiffel Abraham, na rua Campos Salles. E se fez, assim, um ceder e tal, não como está agora nos moldes, mas aquilo ficou na minha cabeça. E eu, chegando aqui em Manaus, eu vinha com muitas ideias, né? A ideia da escola, que a gente fala numa outra oportunidade, né? Mas estava se aproximando. E aí me veio essa ideia de fazer um ceder comunitário, né? Quando eu cheguei aqui, eu logo fui levado pelo meu amigo Abraão Bemuel na casa da dona Rubini Schwartz, Zichroná Libraha. Então, ela era realmente muito ativa a nível comunitário. Ela, a Licita, enfim, eu fui lá para a casa dela. E aí, disse a ideia. Na realidade, o Ceder de Manaus nasceu ali na casa da dona Robine, na Praça da Saudade. Começamos a conversar, eu coloquei minhas ideias e tudo, como era. Não estava montado assim totalmente como está hoje. Então, o primeiro Ceder foi abril de 73. Primeiro, ano primeiro. Foi aqui na sinagoga, no salão da sinagoga. As grandes lideranças comunitárias ainda viviam da nossa época, entende? Claro, teve as grandes lideranças anteriores, mas desta época ainda estava. Estava presente o Rabi Jacob Azulay, e disse o Kiddush, e fez. Acho que ainda existem algumas fotos sobre esse Seder que o pessoal clicou na época, porque era um marco aqui em Manaus. O presidente da comunidade era o descansado Isaac Israel Ben-Shimol, pai do professor Samuel Ben-Shimol, Zichrono Libraha também, saudoso, e que na realidade fazia direções e fazia os contatos comigo. E assim nasceu a ideia do Ceder. Tivemos esta ajuda muito bonita, Dona Robine, Licita, eu não quero citar muitos nomes jovens da minha faixa etária da época, eu vou acabar esquecendo nome de pessoas. E ele foi feito, como já disse, aqui no salão da sinagoga, e as pessoas traziam as coisas, né? Vinha cojada, o outro trazia um peixe, enfim, saladas. Era assim, era bem amador a coisa. E as rezas eram bem a moda antiga. Talvez eu tenha escrito um ou outro das melodias digitado, datilografado naquela época, né, das pessoas, mas foi na base dos livros velhos que nós tínhamos. Foi na base desses livros que nós dissemos o Ceder. Né? E aí começou. Foi o primeiro, e depois, acredito que o segundo Ceder já foi na hebraica da Praça da Saudade.
Lá funcionava o Grêmio Sion. E aí voltou, digamos, mais a ativa o Grêmio. Começou a ter atividades, começou a ter reunião, encontros e tal, e o Ceder foi para lá. Peças de teatro foram para lá. Nós fizemos as primeiras lá, fizemos uma aqui. Isso foi até 76, quando foi vendida a sede da Hebraica e comprada a nova sede da Hebraica, belíssima, que nós temos hoje. Né? Então o Ceder nasceu dessa forma. Uma ideia da minha juventude, ainda lá em Belém, que naquela época eu acho que só foi feito em 1970. 71, 72, eu acredito que não foi feito, porque era muito amador, era mais aquela ideia, né? Aquela ideia. E teve a ideia do cabritinho. Nesse Ceder lá de Belém, a gente canta tanto a música O Cabritinho, então surgiu, sorteamos um cabritinho lá, e tudo, e aquilo veio na cabeça, tudo. E nós já, aqui em Manaus, por muitas vezes, são muitos Cedarim que nós já fizemos sorteando, entre outras coisas, o cabritinho de Pêssar. Tá? Então, neste ano, que nós estamos gravando agora, Baruch Hashem, é o 51º Ceder. Porque Baruch Hashem nem parou, não parou mais. É ininterrupto. Mesmo na pandemia, eu estava doente naquela época, Haverim, meus ex-alunos, hoje companheiros de sinagoga e tudo, fizeram tudo e botaram. As pessoas tinham que ter o Ceder da segunda noite. E uma coisa importante, sempre na segunda noite, porque eu bato muito nessa tecla. Sabemos o que é Deoraita e Derabanam. Deoraita ele está na Torá. Na Torá está a primeira noite. Então, por aqueles motivos que sempre temos falado, do calendário na época e tudo, na diáspora, os Hagim, eles têm um dia a mais. Né? As razões todas, problemas de calendário, não havia como hoje, nós já sabemos o que vai, quando vai cair Pêssar daqui a 100 anos, 200 anos, tudo bem. Mas na época não. Era contado tudo. Então eles, Derabanam, os Hachamim disseram que deveríamos fazer um segundo Ceder. E Pêssar aqui, na diáspora, dura 8 dias. A Torá manda até 7. Então, este Ceder comunitário sempre foi na segunda noite. Eu sempre bati nessa tecla para todas as famílias terem o trabalho, entre aspas, digamos, de preparar o Ceder na sua casa, para a sua família, para os seus amigos queridos, porque assim está na Torá. Nós temos que fazer na nossa casa. Ter todas essas berachot, essas mitzvot, porque eu digo trabalho entre aspas, dá trabalho, dá, mas é um lindo trabalho. E mais lindo ainda na casa da gente. E o segundo Ceder, importantíssimo também, ordenado por nossos Chachamim, aí já seria comunitário. Era uma forma de reunir as pessoas, começar a juntar. E quando eu cheguei aqui, estava devagar, tinha o arbítrio à noite, sexta-feira, chacrit, pela manhã, mas tinha que estimular mais. Tinha que fazer mais coisa. Trabalhos comunitários, entre eles o Ceder, a escola que entrou, enfim, tinha que estimular. Né? E é dessa forma que nasceu o Ceder comunitário. Baruch Hashem, mais de meio século, ininterrupto. O programa comunitário do Ceder em si, ele foi se adaptando com o tempo. É evidente que, Baruch Hashem, fomos juntando cada vez mais e mais pessoas. Hoje já tem anos que chega a mais de 250 pessoas. Né?
Então fomos montando um programa, né, tradicional, mas ao mesmo tempo encaixando uma ou outra coisa da nossa história atual. A gente fala ali de Anne Frank, a gente fala os princípios de Maimônides, a gente vai encaixando coisas para despertar o interesse a mais. As partes todas do Seder, todas são importantes, é lógico. Então ela se mantém. Hoje nós temos até um livretozinho, tá impresso e tal, um básico, com o Kiddush, com o Bibrilo, com as Berachot, todas as mesas são completas, com as Kiarot todas prontas, igual, e tudo. E como eu digo, a gente vai fazendo uma participação, as pessoas utilizando, então tem tem um impressozinho, já está pronto, e que pode, é evidente, que pode ir sofrendo modificações para cá ou para lá, de acordo com em cada geração, né? Em cada geração, todos devemos nos sentir como tendo saído do Egito. E aqui em Manaus precisa ser, acredito, estamos falando de Seder, o Seder de Pessah, né? Depois surgiu Rosh Hashanah, aquele jantar comunitário segunda noite, e N outras coisas, Baruch Hashem. Mas voltando ao Seder, então existe este livreto impresso que ele pode ir sendo modificado, tem que estimular, tem que ter canções, porque as crianças, elas precisam estar muito ligadas, esperar aquela noite, porque é bonito para elas, elas cantam ali, a escolinha que foi feita naquele ano, foi fundada naquele ano, 1973, e Baruch Hashem deu ótimos frutos, e hoje ela continua, a escolinha se apresenta e canta as canções das crianças, as canções que estão ali, várias canções. Isso tudo é um importante momento de união comunitária. Foi uma forma achada. Né? Começou com o Seder, foi a primeira. Como eu disse, já temos todos os outros eventos. Você faz Purim, você faz Hanukkah, segunda noite de Rosh Hashanah, comunitária, tudo assim. Isso não pode ser perdido. Então, é necessário, ao longo dos anos, claro, as novas gerações vão achando novas fórmulas de manter, de estimular, de fazer as pessoas esperarem por aquele momento do Seder. Quem sabe, né? Eu tenho certeza que outros 50 anos, muito mais do que outros 50 anos, né? Isso espero que fique perenizado aqui na comunidade. E que vão sendo adaptadas de acordo com cada geração, mas sem perder o âmago do que é o Seder. Aquilo está montado, mostrado na Torá. Está montado que nessa noite você vai se reunir na sua casa, isso tudo lá, na Pera Shabbat. Quando fala do mês de Nissan e tal, quando fala da noite, e tudo ali encaixado e tal. Isso foi se mexendo com os tempos, entram melodias em ladino, né? Entram melodias em ladino, além das de hebraico, se canta o Errad Mioder, uma canção, pelo menos aqui, muito bonita, um pouco diferente até da marcha tradicional, o cabritinho, e quantas vezes já sorteamos cabritinho, mas sempre tem coisa, quando não dá para trazer um cabritinho, porque é o símbolo, né? O símbolo de Pessah, as melodias e tudo. E eu espero que as novas gerações vão prosseguindo, mantendo essa tradição e fazendo com que ela fique sendo esperada ansiosamente, como todas as nossas outras festividades.
o sorteio do Cabritinho realmente foi marcante em todas as vezes que teve. Então, a meninada já ficava até esperando, todos os anos, né, com o Cabritinho ou sem o Cabritinho como sorteio, mas havia os sorteios estimulando a garotada. Nós pegávamos, explicávamos logo, lógico, o Aficoman tal, mas a gente separava vários embrulhinhos de Aficoman premiados, que ficavam em vários lugares, né? E a garotada começava a procurar. Né? Num deles aparecia o Cabritinho, né? No outro era uma bicicleta, no outro era uma... ganhavam muitos e muitos prêmios. Então, é uma coisa marcante o sorteio do Cabritinho, às vezes que nós conseguimos trazer, que ficou no CEDER de Peça. Enfim, é sempre importante fazer estimular para que, olha, no CEDER tem coisa boa. Nós vamos lá na Hebraica, tem coisa boa, tem sorteio e tal, etc, etc. E as rezas e tudo, não se perdeu a tradição. Todo mundo tem seu programa. Realmente é uma bela marca, né? Este ano que estamos fazendo esse documentário aqui, são o 51º ano, né, do CEDER. Confesso que eu não imaginava que chegasse a tanto, que seguisse. E Bezerra Hashem, se Deus quiser, vai seguir muito, muito mais ainda. Passa assim um filme na cabeça da gente de como começou, de cada coisa que se preparava, das pessoas envolvidas, naquela época se datilografava, era em stencil, era no mimeógrafo. Nós não tínhamos ainda montado as secretarias e tudo, não era isso. As coisas aconteciam no escritório do professor Samuel Benchimol. Eu ia até lá com ele, dava ideia, ele mandava fazer, aí eu preparava, aí levava do lado onde funcionava, onde era Fogás, aí já era o Saul, né? Que dava uma outra, o dinheiro para pagar o cara do mimeógrafo, né? E aí foram saindo as coisas e tal para a gente cantar, não só no CEDER de Peça, o qual nós estamos falando agora, mas para as outras coisas. Né? O nosso arbítrio de sexta-feira tinha aqui na sinagoga várias coisas mimeografadas. Canções, de quem muitos não sabiam ler hebraico. E não sei nem se ainda tem. Mas aí surgiu a ideia, quando foi em 76 ou 77, surgiu o primeiro livro, Arbítrio, com a transliteração e a tradução. Né? Já é uma outra história. Né? Hoje já está tudo bem mais moderno, temos livros de todos os Hagim, a maioria transliterados e traduzidos, mas o sonho da gente é que todos possam ler em hebraico também. Né? Não é só a tradução, ou pegar a transliteração. Esse é o grande sonho. Né? Mas a gente oferece a transliteração para a pessoa participar das rezas em si. Então, é um sonho que a gente vê se concretizar nesses anos todos. Você realmente não espera uma marca assim e tal, mas nós estamos vivendo essa marca. Nós estamos vivendo nela. Né? E que seja dada toda a continuidade por aqueles que nos sucederem. Né? Toda a continuidade. Que não se perca o âmago de reunir as pessoas, vão participar de Peça. Infelizmente, a gente sabe que existiam pessoas, podem até existir ainda hoje, que eram desligadas, quer dizer, nem nas suas casas, às vezes não faziam, por desconhecimento, por comodidade, por alguma coisa, mas ouviam falar, vai ter o CEDER lá na Hebraica, então eu vou lá. Você já captou uma pessoa que conseguiu jogar alguma coisa sobre Peça, a importância que é.
Então, a finalidade é essa. Ela surgiu muito modesta, muito pequenina, e hoje já envolve tanta gente, né? A gente trabalhava assim muito em cada coisa, carregando coisas. Outras pessoas ajudavam na alimentação, como eu trazia um peixe, outro uma fajada, outro uma salada e tudo, e a gente carregava a cadeira. E era mão, como diz, mão na massa, né? Mão na coisa, fazendo. E Baruch Hashem está tudo organizado hoje. Está tudo organizado. Todos os que vieram, né, com o tempo, já trabalham assim avidamente e de todo o coração para que o Seder continue. Continue. Né? E, claro, aumentou-se mais ainda com as outras festividades. Acredito que o Seder foi a mãe de todas elas. O congraçamento, a reunião do Seder foi a mãe de tudo assim que nós temos de união, seja por Hanukkah, Rosh Hashanah, tudo que veio teve origem a ideia lá, daquele iniciozinho de 1973, e que a gente está vendo muitos bons frutos hoje em dia. Eles nos ensinavam tanto esses preceitos de Pesach, que nós crescemos assim, você não podia nem assim tomar água num outro local. Um exemplo, não tinha copos descartáveis, essas coisas, não tinha. Então, a não ser que fosse na casa de um judeu, onde você soubesse que lá foi tudo descamesado, estava tudo direitinho para Pesach, eu não podia chegar ali num vizinho, ali numa taberna e tal, pegar um copo de água, porque não tinha sido desramesado. Olha a que ponto eles levavam a importância do Pesach. Claro, pega uma garrafa de água mineral, um copo plástico desse, se você vai usar uma vez só e joga fora. Tá? Mas não era assim. Não era assim. Então isso foi incutido ano a ano. A gente crescendo e a importância que tem Pesach, aí está. Até hoje a gente leva em conta. Mesmo com a modernidade veio ajudar. Claro, ajuda muito. Né? Você ter todas as coisas, matzá de chocolate, Pesach, que maravilha, né? Chocolate, cachê de Pesach, etc, tudo. Não tinha isso, né? Não tinha isso. Então, a importância que foi dada e que foi incutida. E isso nós fomos passando, nós recebemos, nós passamos, outro tal. E estamos aqui. Pensar era tão importante assim, seguindo com o raciocínio dos nossos antigos, que nós aprendemos, foi trazido até hoje. Mas eu lembro, antigamente, em Pensa, nós sabemos que tem que descamesar a casa, aquela limpeza toda, isso tudo sabemos. Né? Pessoas que tinham condições tinham sua louça própria, só para usar em Pensa. Era louça, eram panelas, fora isso, quem não tinha isso separado, era separado, guardado num armário fechado. Isso aqui é Pensa. Só vai ser usado em Pesach, né? Se descamesa, né? Hoje já temos até coisas descartáveis de boa qualidade que pode ser usado, mas a gente precisa lembrar aquilo tudo que eles guardavam, eles faziam aquela coisa, aquela melhor louça era para a Pesach. Tudo era guardado especificamente. Falar aqui da minha casa e acredito que de muitas outras, né? Chegava em Pesach, nós tínhamos as nossas louças próprias, a nossa xícara de café. Eu ficava esperando Pesach, porque a minha mãe, que em paz descanse,
Quando chegava, de manhã em Pêssar já estava lá. Xícaras bonitas, né? Era para o papai, para mim, para o meu irmão, para ela e tudo e tal. Só se usava em Pêssar. Nós tomávamos o nosso café e tudo, além dos pratos, na hora do almoço e tudo. Isso era um costume muito enraizado, muito importante. Como eu digo, hoje mais moderno está mais fácil. Antigamente não tinha essas coisas. Fazer coisas descartáveis, etc. Para ver como eles faziam. A importância que isso existia dentro de cada um. Eu sabia que em Pêssar ia ter louças novas, aquelas louças que estavam guardadas. Eu sabia tudo. E por falar nisso, aí quando eu casei, a minha mãe chegou com a minha xícara, a minha coisa, e entregou para Sara, minha mulher. Até hoje nós temos. É um símbolo que não tem o valor assim, o valor sentimental é muito grande, o valor histórico disso tudo. Eu tive a oportunidade de conviver com gerações mais antigas, né? Ainda menino, lá em Belém, jovenzinho e tudo, e depois, ainda jovem, com toda a força da juventude aqui em Manaus. Então, olha, pensa para as pessoas na Amazônia cumprirem os preceitos, e eles cumpriam. Não era fácil, não era fácil. A minha geração, já conviveu com matzot brasileiras. O máximo que chegava era matzá e farinha de matzá. Era tudo muito difícil. Antes nós não tínhamos a matzá, vinho. O vinho até hoje, é lindo isso, nós temos senhoras que mantêm a tradição. O vinho cacheiro não chegava, né? Não era essa facilidade, né? Hoje. Faziam o vinho de uvas passas, com mão, faziam tudo, e se provava um vinho cacheiro em Pêssar. A matzá, quando não chegava, era substituída por macaxeira, que é a mandioca, pupunha, cará, outras frutas, tucumã, cupuaçu, fazia aquele doce, comia com pupunha. Então eles iam, mas ninguém comia o pão. Cumpriam, tudo era muito difícil, eles adaptavam as coisas. Isso foi passando de geração em geração. Baruch Hashem hoje é fácil, você não pensa a fazer hoje com coisas assim específicas, bonitas. Quem pensava em comer um chocolate em Pêssar? Não passava pela cabeça de ninguém. Hoje já vem chocolate cacheiro de Pêssar, de Israel. Chocolate é um exemplo que eu estou dando. Né? N outras coisas. Chegam coisas prontas, bonitas, você consegue fazer. Mas o nosso respeito àquelas gerações que nos antecederam, que conseguiram manter na cabeça da gente a importância de cumprir os preceitos de Pêssar. Olha, não pode. Pão, bolo e tudo. A gente vai comer macaxeira, a gente vai comer o tucumã, aqui da nossa, a gente vai comer o cará, a pupunha, etc, etc. Uma série de coisas eram feitos os arranjos e se cumpria a Pêssar. Isso é um ponto importante a ser dito. Né? E logo no início dos 50 anos do Seder, do primeiro, lá, também era difícil, chegava a matzá, que vinha aquela matzá de São Paulo e tal, mas nem pensaram o que temos hoje. Né? Hoje está bem melhor. Como eu sei que o Seder, para os que nos sucederem, vai continuar sendo cada vez melhor. Isso é muito importante.
Em nível assim de sinagoga, as orações e tudo, Pessah e os outros Hagim também eram muito esperados. Né? Eram muito esperados. Existia uma riba toda especial, muitas manguinotes, muitas rezas, tinham melodias especiais das festividades, de cada uma delas. Pessah não era exceção, tinha seus pirutim, suas poesias religiosas especiais, que nós fomos aprendendo desde criança. Eu peguei uma geração antiga dos nossos velhos marroquinos, que eram originais mesmo de Marrocos. Não falando só do meu pai, de Rabat, mas tinham tantos, de Rabat, Salé, de Tanger, de Tetuan, né? De Arzila, eram muitos lugares que eles tinham, e todos cantavam, todos sabiam hebraico, sabiam aquelas manguinotas, aquelas melodias que, no caso de Pessah, que em Pessah mudava, né? Asia Shir Moshe, pela manhã, era uma outra melodia, era a mesma reza, mas numa outra melodia. À noite entravam os piutim com as melodias diferentes, alusivas àquela festividade. O Cadiz do Hazan já pegava aquela música diferente. Era uma riba assim muito linda. Eu lembro das pessoas todas. Eu ficava encantado com aquilo. Eu ficava realmente encantado. Eu fui crescendo, vendo todos eles, desde o saudoso, e todos foram importantes. Um dos mais importantes que passaram pela Amazônia era o Rabi Yitzhak Pinchas Melul, Zefronou de Brachá. Segurou ali a comunidade inteira. Né? Na outra sinagoga, na Sha'ar Shamayim, era o Rabi David Ben Zaken, né? Outro, conhecido do meu pai, lá de Marrocos. Olha só, né? Eles vieram parar aqui no Brasil. E era incrível como eles cantavam, e outras pessoas. Todos eles originais, assim, que traziam com aquela ênfase, e que a gente mantém até hoje. As nossas canções, o que nós cantamos hoje, ainda é igual. Por isso que se explica que não é exatamente igual, porque tem as imigrações dos judeus marroquinos. Essa nossa, que começou em 1810, isso explicado e tudo, ela parou assim no tempo, ela ficou com as manguinotas, as melodias das rezas e tudo, daquela época. Com a entrada do Estado de Israel novamente em cena, muitos judeus marroquinos levaram suas canções para Israel, em grandes comunidades marroquinas. Mas é evidente que ali tem uma ou outra modificação. Não é exatamente igual como nós ainda cantamos aqui. Porque nós paramos, o nosso tem mais de 100 anos, com a mesma canção. Eu cantava lá e aprendi com todas, e era a mesma coisa. Olha, todos aqueles velhos se somaram aos que chegaram. Entre eles eu cito meus professores, o Leon Benjó, de Zefronou Librachá, e o pai dele, o Raham Shemuel Benjó. Né? Chegaram até Belém, ficaram lá. Né? Rabi Shemuel Benjó está sepultado em Belém. Né? Deixou ali, ele ficou ali, onde ele gostou, onde ele adorou aquilo. Estava todos os dias na casa do meu pai, conversando, e eu cresci nesse ambiente. Né? Leon Benjó não, depois fez aliar, foi para Israel, está sepultado em Israel. Mas veja, mais novos, do final de 50, 60, mais para cá, e veio, e tudo, mas era igual ao que o papai cantava. Rabi Isaac Melul cantava, seu Moisés Ben-Digui cantava, seu Jacó Batias cantava, e assim ia. Eu não quero entrar muito em nomes, porque a gente vai
deixar de dizer alguns, e isso não é bom. Né? Quando eu cheguei aqui em Manaus, era igual. Rabi Jacob Azulay, seu Miguel Cohen, Vidal, Israel, Sami, paramos, eu vou esquecer os outros. Era como eu me aldava, era como eu aprendi. É a história dos judeus na Amazônia, como eles vieram, como eles ficaram no tempo. E a gente tenta manter. É evidente, entra uma ou outra coisa nova, é claro, mas isso, por favor, não deixem perder. Não deixem perder, porque não tem mais muito assim por aí. Né? Já foram havendo muitas modificações aqui e ali e tal, mas coisas assim originais, bonitas dos nossos velhos, eu acho que elas devem ser mantidas. Aquela riba, né? Riba é raquitia, a grandeza, né? Que tinha, claro, o Shabat já é uma riba, tudo, mas eu quero dizer a diferençazinha do Pesach quando chegava, de um Shavuot, com seus piutim, Sukkah Velulav, em Sukkot, e assim ia, o tempo todo.